Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Eu sou Bela Buarque e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é o segundo episódio, segundo capítulo da série School by Bella, daqui do canal. Se você ainda não sabe o que é isso, que projeto novo é esse, eu expliquei no primeiro vídeo, que é o vídeo, no caso, de ontem, vamos dizer assim. Vai estar na playlist tudo salvo, tá bom? Eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. Hoje é mais um tema, assim, com relação à escola. Hoje eu vou falar sobre bullying na escola. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, você que não for aqui, seja bem-vindo, tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? Compartilhe pros amigos e ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa série, tá bom? E é isso, me siga nas minhas redes sociais, porque lá eu interajo bastante com vocês. Faço de primeira mão os conteúdos novos também, eu conto sobre os conteúdos novos. É isso, gente, vamos começar. No vídeo anterior eu comentei com vocês essa questão de ter mudado bastante de escola, por alguns motivos. Nenhum deles foi questão de, porque eu tô sofrendo bullying, essas coisas, não. Nunca mudei de escola por conta disso, não. Mas, por exemplo, como é que eu comecei minha trajetória na questão de mudança de escola? Até o terceiro ano, mais ou menos meio do terceiro ano, eu fiquei eu estudava na escola do meu bairro aqui, pertinho, tudo certinho, tudo mais. Meu pai trabalhava nessa escola, meu pai trabalha nessa escola e tal, minha mãe também, então bem mais tranquila essa questão, né? E aí, tipo, eu conheci os amigos desde pequeno e tudo mais, e aí eu mudei de escola por conta de horários que não batia com relação ao trabalho da minha mãe e tudo mais. Aí teve alguns fatores que eu fui pro centro da cidade, uma escola do centro da cidade aqui, da minha cidade, no caso. E aí, eu fiquei lá o terceiro, o restante do terceiro, o quarto ano e o quinto. E aí começou, assim, uma fase bem difícil, porque nunca tinha saído, assim, desse meio que eu convivi aqui, né? De conhecidos, muitas vezes familiares. E aí eu fui pra algo totalmente novo, algo bem desafiador. E aí começou a ter bastante essas coisinhas, implicâncias e tudo mais. E aí eu comecei a ver realmente como que eram as coisas, né? Porque antes, como eu disse, estava nesse ciclo fechado, eu não tinha noção muito dessa questão. E aí eu comecei a ter aprender a começar a me defender, até falando alguma coisa e tudo mais. E com relação à questão de bullying, eu nunca omiti nada. Minha mãe sempre esteve ciente das coisas que aconteciam. Ela sempre, meus pais, né, estavam sempre na escola falando sobre isso. Eu sempre também, quando eu tinha oportunidade, falava com o orientador, com o diretor, com o professor. Então eu não cometi nada disso, não. Eu acho importante essa questão por mais que você muitas vezes tenha medo de alguma coisa assim, o importante é realmente não omitir. Porque se você continuar aceitando o que fazem com você, zoação, brincadeiras que realmente não são brincadeiras, que te magoam de alguma forma, se você continuar aceitando esse tipo de coisa, isso não vai parar, você tem que dar um basta. Por mais que seja algo assim, nossa, mas essa pessoa pode fazer isso comigo se eu falar isso, alguma coisa assim. Mas você precisa dar um basta pra você parar de sofrer. Você tem que pensar em você assim, falar assim, realmente eu não mereço isso, e é isso, vou parar com isso. Vou tomar uma decisão, uma posição sobre, entendeu? Então é bem importante você não omitir de ninguém, no caso assim, importante na sua vida, sobre essas questões. E aí começou a ficar mais complicado o terceiro ano, assim, aluna nova e tudo mais. Foi um pouco difícil de me adaptar. Mas eu sempre gostei de fazer novos amigos, então eu acabei fazendo alguns amigos e tal. E já no quarto ano foi o ano que eu creio que foi o mais difícil assim, pra mim, que foi bem puxado, essa questão do bullying, dessas implicâncias e tudo mais. Mas também, graças a Deus, eu consegui superar e tal. Eu tinha esse receio também de rejeição, mas eu acho que eu nunca me coloquei numa situação só pra eu não estar sozinha, sabe? Se eu via que aquilo ali não me encaixava naquilo, eu acabava saindo, preferia ficar um pouco sozinha eu tava tentando lidar com aquela situação, entendeu? Eu sabia que não poderia continuar num local que me magoasse. E aí, depois no quinto ano foi mais tranquilo essa questão, porque, tipo assim, a gente foi crescendo, já tava mais acostumado com relação a saber me defender, então as pessoas já estavam mais assim, então teve essas coisas, muitas vezes
acabei tendo uma convivência melhor com outras pessoas, que eu tinha uma certa implicância, o pessoal tinha certa implicância, eu comecei a ter uma convivência e uma convivência mais tranquila. E aí eu podia ver quem eram pessoas assim que eu podia confiar ali dentro, por exemplo, da sala de aula. Às vezes uma pessoa que me defendia de certa forma, que via alguma injustiça e falava mesmo. Então teve essas fases, entendeu? Eu me lembro até hoje que tinha um menino na minha sala, nesse período também de quinto, sexto, não, de terceiro, quarto e quinto. E ele era, assim, alvo de bullying, nossa, assim, de alvo mesmo, sabe, de bullying. E aí eu me lembro, assim, que muitas vezes eu me aproximei dele e tal, só que muitas das vezes eu não defendi ele como eu gostaria. E hoje em dia eu tenho a cabeça e falei assim, poxa, eu podia ter feito isso, feito aquilo. Mas eu não posso cobrar uma coisa que hoje em dia veio com a experiência, que eu antigamente não tinha essa cabeça de estar, vou defender essa pessoa e tudo mais. Muitas vezes eu ficava do lado dele para certas coisas e outras vezes eu ficava mais assim. E aí ele me ficava confuso, essa menina é minha amiga, não é minha amiga? E aí, hoje em dia eu fico pensando assim, cara, eu tenho essa vontade muito de encontrar esse menino. Tentei já procurar no Facebook, não encontrei. Encontrar esse menino e conversar com ele, pedir desculpa por muitas vezes não ter ficado do lado dele quando ele precisava e tudo mais, porque ele passava de certa forma algumas coisas que eu passava também, entendeu? Ele bem mais, porque realmente era bem pesado essas questões. E também a mãe dele sempre esteve ciente, a gente sempre via a mãe dele indo lá na escola e tudo mais, isso eu acho bem importante. Mas hoje eu tenho vontade, sabe, porque crianças assim, então eu vejo que, cara, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo pra defender ele de certa forma. Hoje em dia eu tenho realmente vontade de, se Deus quiser me dar essa oportunidade, de encontrar ele e conversar com ele. Nem sei se ele lembra de mim, mas enfim. Falar com ele, conversar com ele e pedir desculpa por isso, entendeu? Porque com certeza afetou muito ele essa questão do bullying. Afeta o nosso psicológico. Eu comecei a tratar isso muito em casa, minha mãe sempre conversou comigo com relação a isso, meus pais, meus irmãos, então foi algo sempre, por isso que é bom a pessoa realmente falar do que está acontecendo, porque vão ter pessoas que vão te ajudar. Você não pode enfrentar assim, essas coisas todas sozinho, você realmente precisa de ajuda, sabe? Então foi mais ou menos essas coisas. Aí a partir do 6º ano, o bullying, assim, vamos dizer assim, foi diferente. Porque a gente estava numa nova fase, né? Pré-adolescente e tudo mais. E aí eu me vi, assim, com o meu primeiro contato com a baixa autoestima. Com aquela faltazinha de um amor próprio, faltazinha de uma autoconfiança. Começou a me afetar. Por quê? Começou comentários sobre corpo, sobre, no caso, a minha altura, que eu sou bem alta e tal. Comentários sobre cabelo, sobre coisas assim que antigamente não tinha. Mas, tipo, quando criança, as crianças normalmente não falam muito sobre, pelo menos comigo, não falavam muito sobre. Aí começou no 6º ano essas coisas assim e tal, e eu comecei a ter contato com a baixa autoestima, sabe? Isso me afetou de certa forma. Hoje em dia eu lido muito bem com isso, eu me amo, graças a Deus, eu tenho esse amor próprio e tal, porque eu comecei a ver o que Jesus via em mim, sabe? Falei assim, eu não sou o que as pessoas dizem, eu não sou isso, não sou aquilo. Eu tenho uma frase muito bacana aqui: você é muito mais do que a opinião formada de alguém que nem te conhece. Isso é uma frase que, certeira, meu filho, toca no seu coração, esse tipo de coisa. Então, de acordo com as fases da minha vida, o bullying foi diferente. E aí eu comecei a lidar melhor com isso, rejeitava certas coisas e tal. E aí foi indo. E depois foi ficando mais tranquilo. Aí tem essas questões de mudança, eu mudei novamente de escola no 8º ano. Fui pra uma escola nova. E aí não teve essa questão de bullying em si, mas teve muitas coisas assim que eu me senti incomodada por ser escola nova, ser um ambiente totalmente novo pra mim, que foi uma escola particular, né? Falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Não sei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas aí foi diferente, foi algo mais comigo, assim, sabe? Aí eu tinha esse negócio de rejeição, ficava meio assim, mas eu sabia que era questão de tempo pra se adaptar. E tanto que o 9º ano que eu passei lá foi um ano maravilhoso, como eu disse no vídeo anterior. Foi um ano, assim, questão de convivência com a sala, com os professores, tudo, assim, foi muito bom. Então, eu também acho que me ajudou muito nessas fases, assim, de implicância e tudo mais, rejeição, o fato do meu jeito mesmo, de sempre querer ter essa amizade e tudo mais, buscar, sabe? Tanto que muitas vezes em escolas eu tenho amizade com outras meninas ou meninos de outra sala,
Que nem nesse colégio que eu entrei com particular, eu conheci uma das minhas melhores amigas, que é a Poliana. Beijo, Poliana. Então, e ela era de outra sala, entendeu? Então foi minha primeira amizade, assim. Eu já tinha um colega também na sala, assim. Então, assim, foi se adaptando às coisas, entendeu? Depois o ensino médio foi bem mais tranquilo, já recebi também, teve essas coisinhas também de implicância e tudo mais, mas foi bem mais tranquilo porque tem essa questão da maturidade também, né, de você não aceitar qualquer coisa, aceitar que as pessoas falem de certa forma que te desrespeite, e eu acho que isso eu combati muito com gentileza, quando eu comecei a ter um entendimento maior. Porque se você combater com violência, isso vai gerar mais violência. Então eu comecei a combater isso com gentileza, com, sei lá, com coisas assim que seja totalmente ao contrário do que a pessoa tá vindo, né? Eu acho que é emitindo, né? Então é isso, gente. Basicamente isso. E sobre essas questões de dicas, assim, em questão, realmente não comita dos seus pais, de pessoas que sejam importantes, que você confie esse tipo de situação, porque eles vão te ajudar de certa forma, entendeu? Questão psicológica, vão te dar conselhos com relação a isso. E uma das maiores dicas que eu falo, que eu vivi assim, é que você não haja da mesma forma. Seja diferente, faça diferença, porque isso é realmente importante, sabe? Haja com gentileza, porque gentileza acaba gerando gentileza, entendeu? A pessoa acaba vendo que por que eu tô fazendo isso com essa pessoa que me trata dessa forma e tudo mais. Então isso acaba trazendo uma reflexão pra pessoa também. Então é isso, gente. Basicamente isso é um assunto muito longo e importante para se falar só num vídeo de mais ou menos 10 minutos, né? Mas se vocês quiserem mais sobre essas coisas, sobre experiências com relação ao bullying, deixa aqui nos comentários. Mas é basicamente isso, algumas das minhas experiências. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Amanhã, episódio novo da série, tá bom? Um beijo e tchau! And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow